Eu acho que de alguma forma, depois que passa aquele encantamento inicial, né, aquela paixão do início de um relacionamento, ou até um entrosamento fantástico de amizade, depois aquilo vai dando uma, né, vai saindo um pouquinho dessa questão passional, né, e mesmo assim essa relação se sustenta. Eu costumo dizer que é como se fosse assim, há um certo encaixe das neuroses ali, né? Porque é isso, um sujeito não se relaciona com outro sujeito. Um sujeito se relaciona com o outro enquanto objeto. E esse outro, que seria o objeto desse primeiro sujeito, é um sujeito que se relaciona com esse primeiro como se fosse, né, ele como um objeto. Então, na verdade, assim, é um objeto que é eleito, que pode ser qualquer um, mas que não é um qualquer. Ele é eleito, né? Não vai ser um qualquer. Então, nesse que é eleito, de alguma forma, ele cabe, por mais que ele não seja o objeto totalmente complementar, porque nunca vai ser, né? Mas ele encaixa na fantasia daquele sujeito que o elegeu, né? Então, assim, ele tem um lugar ali naquela fantasia, ele tem um lugar, inclusive, para ser quase que conivente com o sintoma, né, daquele outro. Então, eu acho que isso, de alguma forma, sustenta ou destrói uma relação. Então, a gente não sabe exatamente o que sustenta. A questão essa questão do aprender a amar no final de análise, né? É se questionar se quer sustentar aquela relação e, sustentando aquela relação, né, estar avisado o que tem de bom e o que tem de ruim. É um pacote, não tem como dividir, não tem como separar. Né? E saber lidar com aquilo e sair desse campo das paixões, eu te amo, você é tudo na minha vida, eu dependo de você, sair dessa questão das demandas, mas eu fiz por você, você não fez por mim. Sai dessa chatice de ficar demandando. É alguma coisa que você já sabe, de alguma forma, o que esperar do outro, o que o outro nunca vai te oferecer. Não adianta você ficar pedindo. Aquilo não vai acontecer, só vai se desgastar. Agora, claro que não adianta também avisar isso, a pessoa assim, ó, já sei como me relacionar. Não é disso que se trata. Isso é na pele, é uma experiência na carne. É o que a gente brinca, assim, né? Muito por conta de Lacan, ele pega a questão do mercador de Veneza, de Shakespeare, né? Que o pagamento em análise é a libra de carne que a gente paga. Então é como se a gente tirasse um naco da nossa carne e pagasse. Por isso que essa coragem aí de fazer essa análise. Porque é com muito sofrimento, é com muita dor que a gente suporta, né, ter essa relação com o outro, seja ela de que cunho for, né, sabendo que o que vai ser ofertado nunca vai ser da maneira que a gente quer e que a gente não vai ter tudo desse outro. Agora, lidar com isso é que são elas. É muito trabalho de análise. Aquilo que nada impede que o analista ame de alguma forma aquele seu paciente, né? Isso seria o que a gente conhece como o conceito de contra-transferência. Mas Lacan fala, é tudo transferência, né? Então, pintou ali alguma coisa da parte do analista, o analista ele tem o compromisso de trabalhar aquilo em análise, né? Para poder fazer o manejo, né, de um lugar de instrumento para aquela análise, não como um sujeito ali, né, entrando ali, porque não há porque se a gente for falar em contra-transferência, é como se a gente acreditasse que existisse uma intersubjetividade numa análise, ou seja, uma relação de dois sujeitos. Não é. Só há um sujeito na análise, que é o analisando. O analista ele não está ali como sujeito, então não há essa intersubjetividade. Né? Então, assim, o que acontece do lugar, da parte do analista, enquanto esse amor de transferência, ele não deve, né, ser colocado em questão na condução daquela análise. Aquilo vai ser colocado em questão na sua própria análise. Aquilo não pode interferir na análise do sujeito. Por isso, porque não há dois sujeitos na análise, só há um. Dentro desse questionamento, né, se há final de análise, a gente fica se perguntando se após um fim de análise, se é preciso retornar à análise, se aquilo foi suficiente. O Freud já questionava isso e ele propunha, eu acho que até na análise terminável e interminável, que de tempos em tempos o sujeito ele pudesse retornar ao consultório do analista para fazer quase que uma manutenção. O Lacan, ele, de alguma forma, ele até propõe isso nos escritos dele, na proposição de 9 de outubro, alguma coisa nesse sentido, como se depois de 5 anos ele pudesse verificar aquela questão da análise, né? E muito assim, na proposição dele foi a questão da proposição do passe, que tem a ver com a formação do analista, né? Que seria verificar se ali houve análise ou não.
Mas eu acho que... E o passe foi um fracasso, né? Essa proposta do Lacan, o passe foi um fracasso, e mesmo sendo um fracasso, os analistas nas escolas, na maioria das escolas, ainda faz, né, uso desse dispositivo do passe, e eu acho que esse dispositivo serve exatamente para questionar isso. Afinal de análise, ali houve análise, porque não basta frequentar o consultório de um analista para dizer que está em análise, né? Pode o porteiro bater na porta lá 3, 4, 5 vezes por semana para dar algum recado, ele está indo lá, mas ele não está fazendo análise, né? Então o sujeito, para entrar numa análise, ele tem que entrar no discurso analítico. E isso, cada um tem o seu tempo. Tem gente que entra em uma semana, tem gente que entra em um ano, tem gente que entra em 5, tem gente que nunca entra em análise, né? E não quer dizer, mesmo sem interromper, sem faltar as sessões. Então, essas são as questões muito caras aos analistas, né? Assim, há final de análise e ali houve análise, é algo que a gente não sabe muito bem. Agora, o que eu posso afirmar é que um sujeito que passa por um percurso de análise, seja ele o tempo que for, não se trata de tempo cronológico, é um percurso sem volta. Ele não volta ao que ele era antes. Não tem como, ele é transformado. Bom, o passe, ele foi uma proposta do Lacan exatamente para verificar se houve análise, né? Então, isso é uma proposta apenas para os analistas de informação, né? Não se trata, o passe não serve para os analisandos que não estão dentro desse trabalho, né? Então, isso só serviria para os analistas. Agora, não seria, essa proposta do Lacan não seria uma exigência, mas eles teriam, pelo menos espera-se que um analista queira verificar se ali houve análise. Então, tem todo um processo nesse dispositivo que o analisando que acredita estar em fim de análise, ele pede o passe. Então, ele pede para o cartel do passe, como chama dentro de uma escola de psicanálise, dentro da escola de Lacan, faz esse pedido do passe. Então, esse cartel do passe forma um júri do passe. Então, o analisando, ele fica uns 2 anos, sei lá quanto tempo, falando com um que seria o passador, né? Depois que ele aceita o pedido do passe dele, o analista passa a ser passante. Ele passa a história dele, o passe é teorizar a sua própria análise. Então ele vai falando a respeito da sua análise para um outro analista que ocupa o lugar de passador, né? Normalmente são 2 passadores e ele fala para esses 2 separadamente, e esses passadores vão repassar essa história para o júri do passe. E o júri do passe vai dar o veredito se ali houve análise ou não. Então imagina, com todas as questões transferenciais, só podia dar um fracasso, porque imagina, quem são os outros para dizer se ali houve análise ou não. Mas eu particularmente acho que isso é muito válido, porque eu entendo a proposta do passe de Lacan como uma provocação, assim, da parte dele, né, para que não cesse esses questionamentos que são fundamentais a todo analista, né? O analista que vira e fala assim, eu sou psicanalista, o que eu faço é psicanálise, ele já está deixando de se questionar um monte de coisa. A gente tem que estar no dia a dia da clínica questionando, eu estou sendo psicanalista? É psicanálise que eu estou oferecendo para o sujeito que me busca como profissional, né? Disso se trata de análise, né? Então ele está se questionando o tempo inteiro. Então não é à toa que perto do que ele acredita ser o final de análise, ele se questionar, e aí, houve análise? Então é isso que eu entendo o passe do Lacan como uma verdadeira provocação para o analista em formação, que já é uma outra questão, porque não há analista formado. O analista, ele está sempre em formação, né? E a formação é o tripé, que é a análise individual, o estudo teórico constante com os pares e a supervisão clínica dos casos clínicos. Então isso, assim, ele está sempre em formação. Então, para esse analista em formação, é preciso que ele se questione. Aqui, houve análise? Eu passei por uma análise?